Vamos ficar em pé. Hoje nós não vamos terminar, porque na verdade acho que termina num culto a mensagem casamento e divórcio. Eu descarreguei minha mente e acabei ficando sem um tema. E eu não queria dar um culto sem ser ensinamento hoje. Então nós vamos para um ensinamento, uma palestra. Marcos, capítulo 9. Depois que você esvaziou o teu canal lá, Miriam, eu pensei, eu podia ter deixado lá tudo e jogasse no nosso também as mesmas coisas, né? Porque o nosso ficou tanto tempo parado. Você pega aquela pregação da arca, influência familiar, no nosso está ali com 50 e poucos visualização. Tem um outro canal que não é o seu, que não era o seu, a mensagem que liberta, lá a mensagem que eu preguei está com 1.805 visualização. Por falta do nosso canal estar. Tinha o canal, né? Mas procurava como tabernáculo e não achava. Porque foi difícil achar a pregação, mesmo escrevendo meu nome, foi difícil achar. Então tem um outro canal que tem várias pregações da gente, mas tudo que estava no canal Tabernáculo da Fé que a Miriam tinha, você trocou o nome dele, né, Miriam? Foi isso? Você trocou o nome, né? Aí vai passar aqueles hinos, vai passar para o nosso. Não é tão demorado quanto a primeira vez que joga, né? É isso? Ou não? Ou demora bastante? Não dá. Tá. Mas aos pouquinhos vai jogando o hino, vocês já cantaram, e vai preenchendo lá. Inclusive eu gostaria, se desse um tempinho, você jogasse aquela de doutrina mesmo, aquela mensagem de doutrina, para ficar as duas últimas, a de doutrina e essa de sábado passado, da ceia. O versículo, São Marcos 9, 9. Só voltar aí. O verso 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Querido Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós viemos para a tua casa, crendo que, ao reunirmos aqui, o Senhor estaria presente. E nós cremos que o Senhor está presente. E queremos ser ensinados por Ti, conforme está escrito, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E estamos aqui para aprender na tua casa. Por isso te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem assentar. O profeta Mombrana pregou uma mensagem intitulada A Maior Batalha Jamais
pelejada. Jamais pelejada, na verdade, fisicamente. Porque se nós formos para Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante, você vai ver São Paulo falando assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nossa luta não é, com os punhos, e nem com uma espada literal, nem com um fuzil. Então, no parágrafo 45, ele diz assim: a primeira batalha que foi pelejada teve o seu começo no céu, quando Miguel e os seus anjos pelejaram contra Lúcifer. Lúcifer é uma palavra que não está na Bíblia. É que Lúcifer é porque ele era um anjo iluminado. Lúcifer quer dizer ser de luz. E ele, um pensamento de ser igual a Deus, acho que é Isaías 7, a partir do versículo 14. Deus, como não reparte nada que ele tem, a não ser que ele queira repartir, Lúcifer foi expulso do céu. Apocalipse 12, versículo 4, 5, 6 e 7. E ele levou consigo a terça parte de estrelas. Estrelas são anjos, que hoje são estrelas caídas, anjo caído. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão contra Miguel. Mas o seu lugar não se achou mais no céu, porque não prevaleceu. E foi precipitado a grande serpente, que se chama Diabo e Satanás. E quando ele foi precipitado, você vai encontrar no 12, dizendo assim: alegrai-vos, ó céus, Apocalipse 12, e vós que neles habitai. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então, ele é um ser irado, e muito conosco, porque para o lugar que ele foi expulso é que nós vamos. Está entendendo? Ele não pode ir para lá e nós vamos para lá. Então, ele fica raivoso mesmo com a gente. Raivoso. Ele está assistindo o culto por aí. Raivoso. Nervoso. Então, lá foi a primeira batalha.
Então o pecado não teve sua origem na terra. Você sabia disso? Mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra. Então nunca fala assim, isso caiu do céu. Não, isso desceu do céu. Foi enviado do céu. Que cai do céu não é coisa boa, não. Ah, caiu do céu. Não, cai do céu não é coisa boa. Mas o que vem do céu, né, que Deus manda para a gente, é coisa boa. Ele foi lançado sobre a terra e caiu sobre os seres humanos. Logo a batalha que antes foi entre anjos, chegou a ser uma batalha humana. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus. E que Deus criou para si mesmo. Tudo que Deus criou para Ele. Deus te criou para Ele. Está entendendo? Para Ele. E Satanás veio para destruir. Esse era o seu propósito, a destruição. Logo a batalha começou aqui sobre a terra. E começou em nós. E tem estado rugindo desde então. Ora, antes que qualquer batalha seja executada, tem que se escolher um lugar de confrontamento. Ou seja, onde se vai levar a cabo, um lugar selecionado. Na Primeira Guerra Mundial, combateram em lugares não povoados e outros lugares. Tem que haver um lugar selecionado. Por isso que você ouviu a palavra campo de batalha. Antigamente era assim. Eles não entravam na cidade, marcavam o confronto, escolhiam um campo. Por exemplo, quando Israel enfrentou os filisteus, havia uma colina a cada lado onde eles se reuniram. E no vale, entre os dois bandos, foi onde saiu Golias e desafiou ao exército de Israel. E ali, nesse vale, foi onde Davi saiu a encontrá-lo quando ele havia passado pelo arroio que corria entre as duas colinas, de onde colheu as pedrinhas. Tem que haver um lugar selecionado. E nisto também há um lugar mútuo, onde nenhum dos dois está seguro. E ali é onde pelejam. Não é questão de andar um pelejando por aqui e outro por ali, e etc. Porém, há uma frente de batalha onde se encontram. E ali provam seu poder. Ali, um exército prova sua força contra o outro. Este é um lugar mútuo de confrontamento. Agora, não falhem em captar isso. Quando esta grande batalha começou sobre a terra, teve que haver um lugar mútuo de confrontamento. Teve que ter um lugar selecionado para começar a batalha. E onde processar a batalha? Este lugar de batalha começou na mente humana. Ali é onde começou a batalha, a mente humana. E a mente humana foi escolhida como o lugar da batalha, onde devia começar. E assim é.
Porque as decisões, elas vêm da mente, ela vem da cabeça. É assim ou não é? Agora vejam bem, se ela é na mente, então você tem que ter algo em você que te faça tomar uma decisão correta. A decisão não é com a mente, então você tem que ter algo em você que faz você tomar uma decisão correta. Vamos para o 52. Qualquer semente tem uma casca por fora. O de dentro é a polpa, a substância carnuda. E dentro da polpa está o germe de vida. Então, 3 coisas, né? Exatamente é assim como nós somos feitos. Nós somos corpo, alma e espírito. Os versículos, Hebreus 4, 12, e 1 aos Tessalonicenses 5, 23. O de fora é o corpo, a casca. Logo dentro, a consciência e etc. Está a alma. E dentro da alma está o espírito. O espírito governa tudo o demais. Agora, quando você chega à sua casa, sente-se e desenhe 3 círculos. E encontrará que o corpo tem 5 sentidos pelos quais faz contato. Os quais são tato, olfato, audição. Esses 5 sentidos governam o corpo humano. Dentro do corpo está o espírito. E esse está controlado pela imaginação, consciência, memória, raciocínio e afetos. Eles controlam o espírito. Então, o corpo tem 5 sentidos e o nosso espírito também tem 5 sentidos. Tá? Porém, a alma, ela tem um só sentido. Recentemente eu preguei que ela tinha fé e também tinha dúvida. Eu preguei para ajudar uma mulher que estava no culto, que eu queria que ela fosse curada. Veja bem, vou explicar isso aí. Porque fé é acreditar. Fé é você crer. Isso é fé. Então o ímpio também tem fé. Correto? Por exemplo, eu orei para 2 jovens, o gordo estava comigo. Não foi, irmão Reginaldo? 2 com câncer, foram curados. Ele teve fé para a cura. Mas um está preso, né? Então, você já vê que os palestristas que palestram para as empresas, eles levam o funcionário, principalmente os de venda, que mexem com venda, a crer positivamente, ter fé que vai vender. E muitos creem que Deus existe. Eu creio que Deus existe. Eu só não creio que a Bíblia é a palavra dele. Mas creio que é um Deus que criou o céu, criou a terra. Então
para não desapontar muito aquela mulher que foi no culto receber cura por um câncer na garganta, lá em Queiroz. Porque quando se fala para nós em fé, aí é diferente. Aí você vai para a Bíblia. A fé que uma vez foi dada aos santos, né? Judas, versículo 3. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Atos 14, 22, né? A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos também. E assim por diante. Então, a nossa fé é a fé de Jesus, que é fé em toda a palavra. Tá certo? É a fé que o Espírito Santo produz em nós. Ela difere de todas as fés que as pessoas têm. Por exemplo, uns têm fé na Aparecida, tem fé. É fé na Aparecida. Só que a fé que Cristo é o autor dela é uma fé diferente. Então, eu tentando ajudar aquela mulher a alcançar a fé para curar a doença que ela estava sofrendo por ela. Eu dei uma palavra original para ela depois. Foi um culto muito poderoso. E ela estava lá. Então, dúvida nesse caso que o profeta fala, é dúvida em relação à palavra. Tá? Dúvida em relação à palavra. E nisso estão os denominacionais. Estão os denominacionais. Então, na alma, se tratando do crente, ela não tem dúvida. Às vezes, na verdade, a dúvida ela faz uma ameaça na gente. Sabia? É quando você está puxando a corda aqui, que o de lá puxa você um pouquinho, sabe? Aí você vem para cá, sabe? Você pede força para Deus e puxa ele. Eu vou concluir com o caso do irmão Brana, o caso do profeta. Exatamente há uma só avenida que chega a essa, e essa é o livre-arbítrio. Você bem pode aceitar a dúvida ou a fé, qualquer que você deseje pôr em ação. É como eu falei, né? Está cheio de gente crendo em cura divina, até pregadores. Uma vez eu vi um missionário falar assim, fazendo uma pergunta assim: Jesus está para voltar? Ele falou assim: não se preocupa com isso não, vai demorar ainda. Em vez dele falar assim, viva, como a Bruna disse, viva como se ele fosse demorar. Então compre, vende, trabalha, mas viva como se ele viesse hoje. Esteja preparado. E quando morre, para quem morreu já veio. Não é verdade? Quando morre, já está selado, né? Não tem missa, não tem oração forte que muda a situação do camarada. Não é isso? Então Satanás começou a operar no lugar principal para fazer com que a alma do homem duvidasse da palavra de Deus.
a alma é a palavra de Deus. E Deus começou no lugar principal, a alma, para colocar sua palavra. Aí o tem. Se essa igreja agora mesmo pudesse ser formada e tecida de tal maneira que toda pessoa estivesse em um só acordo, sem nenhuma sombra de dúvida, então dentro de 5 minutos não haveria ébrio, nem haveria ninguém aqui com desejo, nem haveria ninguém aqui com o desejo de receber o Espírito Santo que não fosse saciado completamente. Isso é se somente pudessem estar a acertar essas coisas. Porque nós temos ensinado assim, o Espírito Santo, a Bíblia ensina a receber ouvindo a palavra, receber por imposição de mãos. Mas resumindo, você não pode ir para eu impor as mãos sobre você, para você receber o Espírito Santo, se você não tem tomado Deus em sua palavra. O que é tomar Deus em sua palavra? Você se assenta hoje aí. Eu vou receber o Espírito Santo hoje na igreja. Por quê, irmão? Porque Pedro disse assim: arrependei-vos e cada um de vós, e sejas batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você tomou Deus em sua palavra. Se você vem na frente, por impor as mãos, mesmo impondo as mãos, você tem que tomar Deus em sua palavra. Porque você tem que vir dizendo assim: eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estou me esforçando em obedecer a palavra. Eu desejo o Espírito Santo. Pastor, impõe as mãos sobre mim, para eu receber o Espírito Santo. Ele vai descer. Por que que os apóstolos e a igreja, quase que 120 almas, receberam o Espírito Santo? Porque eles tomaram Jesus em sua palavra. Qual foi a palavra? Entra no cenáculo de Jerusalém e vocês receberão. Não. Eles ficai até. Está entendendo? Até que sejais revestidos de poder. E ele sabia que eles não tinham poder. Irmão Pedro, como é que você sabe que você não tem aquele poder? Ah, eu estou com medo ainda. Eu estou com medo de sair lá fora. Estou com medo do sacerdote. Está entendendo? E não está na Bíblia que entrou 500, mas tinha 500 convertidos. Quem já leu na Bíblia que tinha uns 500 convertidos? Então entrou bastante gente no cenáculo. E esses 500 viu Jesus ressuscitado. Tem mais essa. Entrou uns 500. Mas eles ficaram 10 dias, gente. Não é poucos dias, não. 10 dias. Então deu 3 dias, acho que eu já recebi já. A outra está demorando muito. Mas Pedro e os demais diziam assim: ele disse até. E eu não me sinto um homem diferente ainda não. Aí quando completou o dia de Pentecostes, Jesus não disse assim: quando completar o dia de Pentecostes, ficaria. Aquela unção desceu e encheu tanto que Pedro pregou
para mais de 3.000 almas. Porque quando Mombrana ganhou 30.000, tinha 3, 4 vezes mais do que aquilo. Então, se Pedro ganhou 3.000 almas, tinha de 5.000 para lá. E ele pregou sem microfone, sem caixa acústica. É que a unção foi tão grande que todos eles ouviram a mensagem de Pedro. Coragem de Pedro estava diferente. Então, eles tomaram Cristo em sua palavra. O irmão Brana tomou Deus em sua palavra e era uma cura de um problema estomacal que ele tinha. Ele foi proibido de comer comida sólida, arroz, feijão, carne. Quando ele se batizou, aceitou a Cristo, ele foi para casa comer. E colocava, a coisa voltava, ele dava uns tapinhos assim, né? Engolia de novo. Foi para o quarto. E a mãe dizia: Billy, você vai morrer, o médico proibiu. E lá no quarto a mãe perguntava: você está bem? Eu disse: eu estou bem. Não estava bem não, estava sofrendo com aquilo. Mas no primeiro dia foi difícil, no segundo dia foi menos, terceiro menos, e o mal que tinha nele desapareceu. Ele tomou Deus em sua palavra. Então, como que é esse confronto? Porque você tem um inimigo em você, que é a carne. E a carne é que tem os 5 sentidos. Porque mesmo que a alma tenha fé, e o espírito nosso, ele é novo, Deus mudou o teu espírito. O espírito seu é um novo espírito, você é uma nova criatura. Mas mesmo assim é a alma que decide em crer na palavra. Porque, veja bem, por que que às vezes sai um chefe de família da igreja que está até errado, e a família vai toda atrás dele? Você vê esses grupinhos de família, sai o primo, sai o sobrinho, sai parrenca atrás. Por quê? Por afeto. Está entendendo? Por causa do afeto. Às vezes o homem está com a doutrina errada, sai e está errado. Às vezes ele é repreendido e sai, mas acompanha por causa do afeto. Aquela alma não tem a fé na palavra, o afeto está dominando tudo. Essa ideia de falar assim: não, onde o marido for, a mulher tem que ir atrás. Não existe isso não, gente. O marido sai para um ismo, a mulher tem que ir atrás. Não existe isso. É 2 na cama, um tirado, outro deixado. Vai para o ismo, você vai para o inferno. Eu vou ficar na palavra aqui. Não, porque tem que ir onde o marido vai. Não é isso não. O eleito, ele é um ser individual. Ele vai onde a palavra de Deus está. Entendeu? Onde a palavra de Deus está. Então, quando a fé está dominando, ela não domina só os 5 sentidos do corpo. A fé domina os 5 sentidos do espírito, porque um deles é a imaginação. Lembra do culto que eu preguei aqui, que eu dei uma palestra aqui? O profeta chega a dizer assim, quando aquele pregador perguntou para ele assim: de onde vinha a carne que o corvo trazia para Elias? O profeta diz: não era questão de Elias ficar imaginando aquilo. Ele apenas cria.
quando ele estivesse com fome, o alimento ia estar ali. Entendeu? Então, imaginação, memória, o raciocínio. Lembra que eu preguei? Você ficar raciocinando que porta que Jesus vai vir. Tem um monte de porta, né? Ele vai vir para aquela porta. Ele vem para a porta que você nem vê. Está entendendo? Olha como que o raciocínio, eu creio que estava lá em Israel. Moisés, Deus vai libertar nós. Moisés está lá no palácio, vai se tornar o faraó, e quando ele for faraó, ele liberta nós. Não parece lógico? Não parece, irmão Fredo? Tudo encaixando certinho. Aí o político fala assim, não, vocês têm que votar em mim para eu defender vocês. Defender o bolso dele. Defender o bolso dele. Nós não precisamos de defesa humana. Nós precisamos de Deus. Deus pode entrar no homem, igual o velhinho que estava lá no mato orando, para Deus mandar comida para ele, que estava necessitado. Uns meninos caçando de estilingue. Então vamos pregar uma peça nesse velhinho. Foram lá na casa deles, pegaram comida e colocaram no caminho onde o velhinho ia passar. Até pegou coisa da mãe deles lá e colocou. E ficou na mata. Aí quando o velhinho chegou, que viu aquilo, ele já agradeceu a Deus. Graças a Deus, Deus ouviu minha oração. E os meninos rindo. Que nada, seu Zé, foi nós que colocamos aí. Deus é bom mesmo. Deus pôs no coração de vocês para colocar isso para mim aqui. Igual aquela história do macumbeiro. Vocês sabem a história, né? Diz que percebeu que uma crente estava necessitada. Assim, eu vou mostrar para essa crente que o meu Deus é que vai ajudar ela, sabe? E mandou uma cesta básica bem rechonchuda na casa dela. Ele falou assim, se ela perguntar, você fala que foi eu, o macumbeiro. Lá do centro. Fala para ela. A mulher recebeu e não falou nada. Sabe? Aí, o rapaz ficou meio sem ação assim, mas só não quer saber quem que mandou? Falou, rapaz, eu sei de uma coisa, quando Deus manda, até o diabo obedece. O rapaz chegou lá e falou assim, rapaz, sabe o que ela falou? E quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus está no controle. A gente tem que saber disso. Deus está no controle. E Ele quer que você fique no controle também. Crendo, porque se você crê, você é senhor da situação. Você é senhor da situação. Então, lá em Gálatas 5, lá está a nossa luta. 16, 17. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. E estes se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então, esses 5 sentidos, um deles é o que mais presta deles, que é a audição. Vocês estão ouvindo a palavra. Porque às vezes a pessoa não tem aquela inteligência, é cego, sabe? E eu esqueço daquela velhinha que diz assim, eu não sei ler nem escrever, mas eu sei ouvir e obedecer. Então é tudo que ela precisa, ouvir e obedecer. Então, no campo de batalha,
o corpo, a carne, ela quer que você faça a coisa errada. E para fazer a coisa errada, você tem que descrer da palavra. Mas a alma que está em você, cheia do Espírito Santo, que tem a carne debaixo do pé dela, está entendendo? Que isso está em nós, mas está dominado, sabe? Ela não dá ouvido para os 5 sentidos, não dá ouvido para o sentido do Espírito, ela domina, ela fica com assim diz o Senhor, que é a palavra de Deus. Você vê como que o Mombrana foi tentado, como que o profeta foi tentado, porque quando ele sofreu por desobediência, aquela enchente, que morreu a esposa dele, a filha de 8 meses, e ele sofreu muito, o pai havia morrido, um irmão tinha morrido, e ele, como um pregador de cura divina, ele tinha orado por todos eles, e Deus levou. Eles, quando ele orava, era como que um lençol negro assim, descesse, e Deus dissesse, eu não quero te ouvir. Aí ele fala assim, Satanás não podia dizer que Deus não existe, porque eu o vi. O Mombrana viu Jesus, está entendendo? Ele viu o Cordeiro de Deus. Mas o diabo trabalhou na mente dele, para dizer assim, ele existe, mas só se importa com os outros, com você não. E o Mombrana, no desespero, tentou o suicídio. Ele trabalhava na parte de energia elétrica, tinha aquelas botas com espora, lembra de antigamente? Os postes eram de madeira mesmo. Ele subiu no poste, segurou com as 2 mãos, nuas. Quando ele acordou em si, ele estava embaixo. Ele pegou um revólver da marca Schmidt e pôs no ouvido assim, tec, 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 disparou tudo. Não saiu um tiro. Nervoso, jogou no chão e disparou o revólver. Ele disse assim, Senhor, o Senhor não me deixa nem morrer. Nem isso o Senhor deixa. Já que o Senhor levou minha esposa, minha filha, meu pai, meu irmão, não me ouve, então deixa eu morrer pelo menos. Nem isso, ele disse, o Senhor me deixa fazer. Engraçado que um pastor, em Valparaíso, um membro da igreja dele, estava indo para a mensagem. E ele pegou a história da minha vida e chamou o irmão lá na casa dele. Que esse pastor pulou do trator que ia para o rio quando o pastor Luiz foi batizado. Ele estava no trator, ele pulou fora, não quis batizar. E ele pegou e fez assim, ó, tá vendo aqui, ó, você acha que isso aqui é profeta? Um homem tentando se matar é profeta? Aí o irmão falou assim, e agora que eu creio que ele é profeta mesmo. Porque se ele morresse, quando ele contou que ele tinha 7 anos de idade, que ele carregava água para o pai dele, que veio um redemoinho na árvore, e saiu uma voz, não fumas, não bebas, não contamine seu corpo com mulher, porque quando tu fores de maior idade, haverás uma obra para você fazer. Se ele morresse, seria mentira. Ele não fez uma obra grande ainda. Mas Deus poupou a vida dele para ele fazer a obra. Eu batizei esse irmão em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor foi impedir ele, pastor fez ele crer mais ainda. Fez ele crer mais ainda. Então, aí o irmão Brana, nesse período, estava havendo um confronto no campo de batalha. Quando passa uma mulher bonita, uma mulher sensual,
e que o homem olha para ela, porque se você não olhar, você passa de carro em cima, você tromba, né? Todos nós olhamos numa visão panorâmica, assim, sabe? Aí você vê que a mulher está mal vestida. Começa uma guerra, uma batalha. Está entendendo? O profeta dizia assim: quando eu vejo uma mulher assim, se eu estou no meu carro, eu olho para o crucifixo que ele tinha pendurado. Se eu estou na rua, eu olho para cima, de onde vem a minha redenção. Que a pessoa tem que tirar o olho, porque se ele viu que a mulher está mal vestida, se ele olhar de novo, é cobiça. Está entendendo? É cobiça. Então ele fixa os olhos, ali ele está adulterando. Então é onde o Mombrana explicou que é como se nós estivéssemos num cabo de guerra. Quem sabe o que é cabo de guerra? Aquela brincadeira. Os índios tinham isso. Então colocavam uma fogueira no meio, a turma de cá puxava a turma de lá para dentro da fogueira. Então, a fé está aqui, ó, no cabo de guerra. A dúvida está lá. A carne lutando contra o espírito, contra a nossa alma. Então, você crê na palavra, então você puxa para cá. O outro lado quer que você duvida. E na mente do irmão Brana estava aquele cabo de guerra. Vai, ele puxava para cá, puxava para lá. O profeta chegou a dizer assim: então eu pararei. Como é que eu vou pregar a cura divina? Se eu orei para minha filha, Deus levou. Orei para minha esposa, Deus levou. Orei para meu pai, Deus levou. Orei pelo meu irmão, Deus levou. Como é que eu vou pregar? Ele disse: então eu disse, eu pararei. Estava quase para dizer, eu pararei. Quando o irmão Brano disse, então eu pararei, ele disse que aquele sistema, o Espírito Santo, o profeta diz assim, o sistema do tamanho de uma unha, desse tamaninho assim, que Deus injetou em mim, injetou em você, ele reagiu. Ele reagiu e disse para Satanás, na mente, confronta aqui na mente: Satanás, Deus deu, Deus tomou, em nome de Jesus Cristo, vai-te, Satanás. E continuou pregando a palavra, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus levou. Aí ele foi descobrir que Deus levou a filha, porque certamente ela se perderia. E Deus não perde nenhum de seus filhos. Se Deus vê que vai perder, ele vai e recolhe. Lembra do irmão lá, o pregador, que comprou caixa de cerveja? Ele bebeu e tombou. O profeta disse: Deus levando seu filho embora para Satanás não se apoderar dele. Está entendendo? Então tudo parte da nossa mente. Tudo parte. Então quando você tem que perdoar uma pessoa, a mente vem assim: mas foi ela, ela fez de propósito. E chega até a dizer, se eu perdoar ela, ela vai fazer de novo. Mas você tem que perdoar aquilo. Você tem que passar por cima da dúvida. Você tem que vencer pela fé. Glória a Deus. E é assim que a gente reage. E esse sistema em nós, o Espírito Santo, é igual um motor, uma turbina de caminhão. Eu lembrei do irmão Daniel contando sobre o caminhão dele, que é turbinado. E anda mais do que o do irmão Zezé, que não é turbinado. Ele disse que a turbina nem parece que o caminhão tem. É só na hora que precisa, que ele está pesado, que é uma subida. Aí ele pisa, aí a turbina reage. Está entendendo? É na pressão que a tua fé reage. Por isso que Deus manda pressão na gente. Você chegar
do seu carro, com ar-condicionado, para fazer alguma coisa, um exame de coração, pega a pressão lá, põe, só se a pessoa estiver muito doente. A pressão está normal, o médico diz, calma, nós vamos te avaliar, é sob pressão. Você vai para a esteira, o médico dá uma inclinadinha nela, começa, parece que não quer nada, devagarinho, ele vai apertando, aí quando você está lá cansado, ofegante, aí ele vai e tira a sua pressão, está entendendo? Aí ele vai ver se você suporta pressão física. Se você suporta pressão física, você está bem. O crente que suporta a pressão do diabo, as provas de Deus, os ataques do inimigo, sem desistir, sem parar de ir na igreja, sem dizer, eu vou parar de ir na igreja, parece que eu virei crente, a coisa ficou pior. É Deus testando aquela pessoa. Mas cada eleito, ele vem, ele é aprovado, só que ele é aprovado. Aleluia. Sadraque, Misaque, Abednego foi provado, mas foram aprovados. Daniel foi provado, mas foi aprovado. Aleluia. E você já foi provado, vai ser provado, mas eu creio que você será aprovado. Você é um eleito. Graças a Deus. Aleluia. Inclina a cabeça. Eu vou mencionando aqui os nomes. E você vai lembrando deles. Oração em favor do emprego e também da minha família. Quem escreveu esse pedido? Levanta a mão. Marceli. Mas a Marceli está com a mão levantada. Oração por Dona Lourdes e família. Auxiliadora, Rosilda e família. Mercedes, Edinaldo, Ellen e família. Irmã Leonora e família. Oração em favor de Terezinha por depressão. Oração em favor de Cida e família por libertação. Oração em favor da construção da obra da igreja. Oração em favor de Ismael, Maria, Dálvaro e Alex. Peço oração por mim e meus filhos, para Cida e filho, irmã Fátima. Irmã Leonora pede oração para abençoar ela, sua família, e para abençoar Alice e sua família, pois vai viajar. Senhor, eu sei que a oração de Pedro ali na casa de Dorcas não foi uma oração demorada. Com isso, eu não quero dizer que não devemos ter orações demoradas. Quanto mais orarmos, é melhor ainda. Mas devido à extensão da palestra que nós tivemos, que eu creio que cada irmão já varreu da sua mente o resquício de dúvida, e tem agora te tomado em tua palavra, a respeito de cada vida mencionada aqui no púlpito, e não só em relação a elas, mas nas vidas presentes. Aqui estão pais de família, estão mães, esposos, esposas, crianças que estão aqui pelo motivo, crê em tua palavra. Irmãos se recuperando de cirurgia,
irmãs em casa doente. Senhor, nós não temos em quem recorrer, Pai. Os nossos problemas não podem ser solucionados pela justiça da terra. Nossos problemas só podem ser solucionados pela justiça divina, por um poder supremo. Mas nós estamos aqui debaixo do poder supremo. Estamos aqui na tua presença, debaixo da tua unção. O irmão Alfredo luta para emagrecer. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode curá-lo da obesidade. Que ele pode ir perdendo peso, até estar em um peso que ele possa carregar sem dor. Seus joelhos estão comprometidos. Até mesmo o pâncreas pode vir a ser comprometido por causa da obesidade. Oh Deus, a irmã Esther está se recuperando de uma cirurgia. Há irmãos desempregados na igreja. Há pessoas sem a alegria do Espírito Santo. Há casamentos sendo reconstruídos. Senhor, olhe para nós. Nós viemos aqui para te adorar. E na verdade gostaríamos de só te adorar. Mas nós somos necessitados. Nós vivemos em um mundo cheio de doença, de problemas, de situações, como eu disse, que nós não podemos resolvê-las. E o Senhor está acima dessas coisas. O Senhor é o Deus que tudo pode. Por isso, nesta noite, Pai, nós intercedemos por cada pedido de oração no trono de misericórdia, porque eu sei que o trono de misericórdia não é igual ao monte. Quando o povo foi falar com o Senhor, que o monte fumegou, trovões, relâmpagos, tremores, o povo disse: fala, Moisés, com Deus, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O trono de misericórdia não tem relâmpagos, não tem trovões. No trono tem graça, tem misericórdia, tem cura, tem libertação. Deus, e por fé nós estamos aqui diante do trono de misericórdia, com aquele sumo sacerdote Jesus Cristo. Pai poderoso, concede uma recuperação total da irmã Esther, concede uma recuperação da irmã Ellen. Eu nem creio que ela tem câncer, Senhor, porque o Senhor tirou do pescoço dela, o Senhor tirou do pulmão dela. Eu creio que ela está curada, eu creio que ela não tem mais nada, porque ela sente mal agora por causa da quimioterapia que ela está fazendo. Ela estava mal quando foi para o hospital, e depois que a igreja entrou em ação, depois da oração da fé, sumiu o mal-estar dela, desapareceu o mal-estar dela. Então eu creio que aquele demônio do câncer já saiu, que aquele tumor já foi liquidado, pela força do teu poder. Eu creio, Senhor,
Aleluia. Então eu levanto esses nomes aqui, os pedidos de oração, lembrando também da irmã Irene, lembrando da irmã Luísa, uma irmã idosa, lembrando do irmão Luiz, que está residindo agora em Queiroz, da irmã Emídia, aleluia, lembrando de cada irmão enfermo, lembrando da gravidez da esposa do irmão Cosme, lembrando, Pai, de cada irmão que não está presente, lembrando do irmão Daniel, que está sofrendo de uma enfermidade. Senhor Deus dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me lembro que eu já tinha orado por um garoto que tinha bronquite e asma. Vários irmãos já haviam orado por ele. Ele disse assim: se eu vivesse no tempo do profeta, ele oraria para mim e eu sararia. E eu fiquei sabendo. Eu disse: irmão, depois da minha oração, você sarou? Ele disse: não, me deu mais 2 crises. Eu disse: vem aqui, meu irmãozinho. Abracei ele e disse: Senhor, eu creio que se o teu profeta estivesse aqui, ele oraria por esse garoto, ele sararia. Mas o teu profeta se foi, como Elias, ele foi. Mas o Deus que ele serviu enquanto viveu, vive. E em nome do Senhor Jesus Cristo, no lugar de William Branham, eu imponho as mãos sobre esse garoto e repreendo essa enfermidade. E ele sarou desde então. E eu digo isso nesta noite. Eu gostaria que William Branham estivesse aqui. Eu me assentaria nesses bancos para ouvi-lo pregar. Eu viria para frente para receber oração. Eu arrumaria até um cartão de oração. Mas ele não está mais aqui. Ele se foi, como Elias foi, e Eliseu ficou no seu lugar. Mas o mesmo poder que estava em Elias, estava em Eliseu, porque o Deus de Elias era o Deus vivo. É o Deus vivo mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, não é só eu, toda a congregação crê no Deus de Elias, no Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Nós cremos também. Nós cremos que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós somos sarados. Então nesta noite nós tomamos posse da nossa bênção. Pelas pisaduras de Jesus Cristo eu estou curado. Aleluia, glória a Deus. Pelas pisaduras de Jesus Cristo eu tomo a minha bênção na mão. Eu empunho a espada da fé para abrir a fileira, aleluia, a fileira dos filisteus. Glória a Deus, para dar um gole d'água para o Senhor Jesus Cristo. E o meu gole d'água é dizer: Senhor, eu creio em tua palavra, cumpra em nós segundo a tua palavra. Aleluia. Eu creio que o Senhor gosta de ver um povo te tomando pela palavra, como aquele homem que viajava, que pediu um pão para o viajante que chegou na casa dele, retificando.
importunando o colega. Só que o senhor não fica importunado com oração. A oração nos aproxima do Senhor. O profeta disse: bastante oração, bastante bênção. Pouca oração, pouca bênção. Nada de oração, nada de bênção. O Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei. Então eu creio que haverá uma resposta para o nosso clamor. Haverá um mover do teu Espírito ante ao nosso clamor. Porque o Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Significa que a nossa boca encherá de riso. E o povo vai dizer: grandes coisas fez o Senhor a estes, por isso eles estão alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Eu creio, Senhor, eu creio que a fé remove a dúvida que o diabo quer pôr na nossa mente, mas é de dentro para fora que sai o rechaço. É de dentro da alma que está repleta, cheia do Espírito Santo, que sai a resposta para Satanás. Assim diz o Senhor: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim diz o Senhor: pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados. Assim diz o Senhor: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Assim diz o Senhor: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Assim diz o Senhor: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Assim diz o Senhor: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estão abençoados, curados, libertados pelo poder da palavra. Amém. Amém. Sábado, nós vamos estar num encontro, ver como é que faz.